demônios têm que ser expulsados, exorcizados. Mas a carne só foi vencida porque Cristo condenou o pecado na carne. Então, em Cristo, a carne foi vencida. E essa vitória de Cristo sobre a carne está no Espírito Santo, o Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo veio, quando nos regenerou, a se unir a nosso Espírito. Então, em nosso Espírito está a vitória. Não seria a mesma... Se andamos no Espírito, vencemos a carne. Seria a mesma questão de não algo pessoal, mas como se o veneno, que até propriamente nos faz morrer e perder nossa vida, está na nossa pessoal. Carne. Por isso dizem em Romanos que não está bem pecado. Não, mas eu digo assim, num sentido de uma porta aberta para uma porta que foi aberta numa associação antiga. Sim, ou seja, então, aquele mesmo veneno que está em nós... Antes a tentação estava fora. Sim. Existia o mal. E a malignidade e a decisão. Então, nosso pai abriu a porta. Agora, o homem, que foi o primeiro dele, abriu a porta. E agora se aderiu ao mal. Porque eu falo assim, não pode vencer por si só o mal. E a alma, ainda que quer fazer o bem, não faz o bem que quer. Senão que não quer, isso faz. Ou seja, todo o poder da nossa alma, da lei da nossa mente, não é suficiente para vencer o poder do pecado na carne. Mas o que eu falo, irmão Gino, é num sentido de que a gente separar bem a personalidade do diabo, não como se nós tivéssemos ele em nós. Sim, claro, nesse sentido. Por isso eu estou falando que a palavra fala da natureza. Sim, mas aquela natureza divina também. Ou só exemplificando um veneno em nós. O veneno dele, né? Não ele, né? E um veneno que pela porta aberta, vamos dizer assim, faz-nos muitas vezes se associar com ele, como Pedro disse para Jesus. Não te faças mal. Então, do veneno de Pedro para a pessoa do diabo, quer dizer, naquele momento Pedro tinha unido aquela natureza caída dele com a intenção do inimigo de não levar Jesus para a cruz. Nasceu vencido o poder do pecado. E então disse, o príncipe da potestade do ar opera dos filhos da desobediência, entre os quais também estivemos nós. Ele disse que o príncipe da potestade do ar opera. Então, existe um território na nossa carne, onde pode aterrissar 1, 2, 3, até uma legião de espíritos malignos. Onde pode? Então, não está presente no corpo. Ou seja, ele pode estar até no corpo. Vou contar outra experiência que aconteceu. Sim, pergunta, irmão. Um irmão em Cristo regenerado, lavado no sangue do Cordeiro, já vai ter um novo nascimento. Ele pode ser possuído por um demônio? Eu penso isso, irmão. A palavra possuído quizás seja muito grande, mas que pode ser oprimido, prefiro falar de opressão. Porque se existe uma guerra, porque a pessoa existe um aspecto jurídico e um aspecto orgânico da obra do Senhor. Então, por exemplo, quando o Senhor morreu por nós na cruz, isso primeiro é uma obra jurídica. Por exemplo, a Páscoa. Na Páscoa, o cordeiro foi sacrificado e o sangue estava na porta. Então, quando o anjo do juízo via o sangue na porta, era que o cordeiro tinha morto por ele, ou seja, um aspecto jurídico. Então, essa, digamos, uma primeira parte da nossa salvação, que é a lei do perdão, é jurídico. E na Páscoa existe um aspecto jurídico, mas além de sacrificar o cordeiro, se colocar debaixo do seu sangue, outro aspecto da Páscoa era comer, nos alimentar da carne do cordeiro e das aspas, e tomar aquele vinho, ou seja, viver por Cristo. Não só ser perdoado, sino ser reconstituído.
nos alimentando da sua carne e do seu sangue, que é um aspecto orgânico. Então, o aspecto jurídico é um aspecto imputado, o aspecto orgânico é um aspecto infundido. E os dois aspectos são parte da salvação de Deus. Tem um aspecto jurídico, a pessoa nasceu de novo, foi perdoado, o Espírito lhe foi dado, mas agora tem que andar no Espírito, tem que andar em Cristo, tem que comer de Cristo cada dia e viver. E isso é a parte que nós não fazemos. Então nós deixamos espaço, como o Senhor falou, não deis lugar ao diabo. Ou seja, e fala para a igreja. E a igreja, às vezes, por cada um, 3 ou 5, a igreja dá lugar. O diabo vem de fora para dentro. O diabo trabalha nos ares e vem dos ares para colocar coisas em nossa mente, que às vezes aceitamos. E quanto mais você aceita, é como uma plantinha que vai crescendo, vai virar uma árvore e depois vai ser difícil sair de uma árvore. Mais fácil quando começa a tirar. Não deixar que venha colocar ovos na cabeça. Então, ele coloca pensamentos dele. E o Espírito Santo nos mostra. Mas às vezes nós não queremos seguir o Espírito Santo, sendo crentes, entendo o Espírito Santo. Mas o inimigo nos distrai, ele sabe que pecado gostamos mais, de ver bem, de trabalhar nessa área. E quando damos um espaço, ele entra aí, ele sigue trabalhando e damos outro espaço e depois nos sobrepassa. Mas eu acho que a pergunta do irmão não é a influência em si, mas o próprio Espírito. Por isso, eu estou falando, manifestação. estou falando desses aspectos para mostrar como um abre lugar a outro. Quando o Senhor diz não dar lugar ao diabo, esse lugar é o crente que dá. E ele vem sutilmente tomando lugar aos poucos. Ele não sabe até onde vem dar lugar. Não sabe até onde dar lugar. Então, por isso temos que aprender sempre. Tão pronto aparece o primeiro bigotinho, já tem que cortar. Se definir Senhor, tem que dar de mim, não concordo com isso. O pastor antigo contava a história do preguinho, esse irmão já ouviu falar? O preguinho, vai colocar. Posso ficar com esse preguinho aqui? Não, esse preguinho sim. Então eu não quero Aí dizer que botava porque uma a carniça pessoa no preguinho. recebeu o Senhor, O preguinho é meu, põe o que eu quiser, né? Tem o Espírito, não possa acontecer algo que mesmo dá lugar. Só até onde vamos dar lugar, irmão, não sabemos. Isso é coisa nossa. Somos nós que damos lugar. A Jessica News no Guerra contra os Santos, essa questão que o irmão falou aí, ela é muito categórica em dizer que isso é uma possibilidade muito forte. Ou seja, assim, se a pessoa dá em lugar, tem pessoa. E o Jesus falou assim. Falou que algumas pessoas, a casa era limpiada e tudo, espíritos eram expulsos, mas eles queriam voltar para casa, mas já não podiam sozinhos, foram buscar 7 piores para entrar naquela casa. Então quer dizer que existe possibilidade de lutas até certo ponto. Não sabemos o Senhor até que ponto vai permitir. Em Gálatas 5, 16, 17 diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, que são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, ao que parece, a grande luta do Espírito contra o pecado é o nosso querer, né? Eu quero pecar, o Espírito age. Você determina, porque ser tentado é uma coisa, mas você está resistindo à tentação, ainda que vivendo debaixo dela. Não quero. Por isso temos que pedir, Senhor, não nos tentas em tentação. Mas o assunto é já quando
desse tipo. Aí já não é uma tentação só, sino que nos membros fomos coniventes com o maligno e com nossa carne. De nossa carne está vendido o poder do pecado. E o pecado vem, se origina no inimigo, e nós nos associamos com ele quando aceitamos isso, porque Adão aceitou, mas nós também agora somos tentados de nossa própria concupiscência, e em vez de clamar a Deus, aceitamos isso que herdamos, e também nós pecamos, porque em um lugar tanto a concupiscência como o maligno. Então esse parte de nossa carne, parte de nossa alma, que por si só não pode vencer a carne, nem a lei do pecado, e tampouco o inimigo assassino. Mas por isso a salvação de Deus tem o sangue para nos perdoar, a cruz para nos liberar, o Espírito para nos regenerar, e também a luta espiritual, a lei do Espírito, e a guerra contra a carne, e a guerra contra principados e potestades, quanto mais com demônios pequenos. Irmãozinho, Gênesis fala que quando a mulher é tentada, e vendo a mulher que o fruto era bom, agradável e desejável, eu vi já referências citando 1 João, quando fala assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Mas isso tem relação com essa influência exterior, já que naquele momento a Eva ainda não tinha essa natureza, porque não havia comida. Mas o diabo estava fora, influenciando para que ela pensasse como ele, sentisse como ele, sereis como Deus. Era o diabo. E Jesus fala dos filhos do diabo, que os desejos do seu pai querem fazer. Então o diabo quer que nós caigamos no mínimo que ele pode. Ele quis se fazer Deus, e agora fala a mesma coisa para ele e para o homem. Sereis como Deus, sabendo que não morrereis. Mentira, estamos todos mortos. Quem falou a verdade? O diabo que falou que não morrereis, ou Deus que falou que morrereis? Onde está aí? Então, por isso precisamos da ressurreição de Cristo. Mas antes, Cristo ser provado como nós na carne, e vencer na carne o pecado, e vencer o diabo, e vencer o mundo, ou vencer a morte. E então ascender e colocar tudo esse botim de conquista dele no Espírito. E agora o Espírito vem a nosso Espírito, e de nosso Espírito vai passando a nossa alma, e também vivifica nos corpos voluntários. Nós não estamos abandonados, mas sozinhos não podemos, mas não estamos sozinhos. Estávamos mortos, mas ele veio a fazer tudo o que nós precisávamos e a nos dar e vem nos dar vida. Mas ele chega e não decide por ti, porque quem decide é a alma, mas ele toca nos espíritos e espera a decisão de nossa alma, e toca a porta dos espíritos. Temos que dizer, entra Senhor, mas às vezes a amada diz, já estou dormindo, já tirei muito tempo, como vou já me espera? E não abre a porta. O Senhor deixa, toca a porta, Ele não rompe a porta, Ele bate na porta. Como quando chegou a se revelar o discípulo em Emaús, ele iba com ele, já se estava revelando um pouquinho, mas o homem exterior não entende. O que é este forasteiro? Para o homem exterior, forasteiro. Mas o homem interior estava dentro. Porque a Jesus agora não se conhece segundo o homem exterior, segundo a carne. Ele e as demais pessoas são conhecidas segundo o Espírito. O homem natural não percebe o que ele é. Por isso, essa luta do homem natural e do homem espiritual está. Quem é esse? Não só no caminho irmão, lá na praia. Quem é esse? Ou seja, o homem exterior pergunta, quem é? Mas o homem interior sabe que é o Senhor. Ou seja, o homem exterior sabia quem era, o homem exterior não sabia. E essa luta.
que será esse? E a gente sabia que era. Nossa Torá não sabia. E alguns olhavam e duvidavam, outros sabiam quem era, porque conheciam segundo o Espírito, não segundo o flerte. E sempre essa dupla coisa está aí. Sempre o homem exterior está aí criando cavilações, será, não será, isto será do Espírito, será da carne, sim e não ao mesmo tempo. Mas o Espírito é sim e amém. Existe nessa questão da tentação, irmão, só uma outra coisa, que eu vou colocar contar uma história, uma experiência. Sim, mas continua. Você está contando uma história, a melhor história. Amém. Porque eu queria colocar, como eu tenho visto isso, talvez até para ser ajudado, posso ser corrigido também. A diferença de tentação demoníaca, quando vem de demônios, e quando vem do pecado na minha carne. Porque a forma como Paulo coloca, como Tiago coloca isso, que quando Satanás faz algo é como um dardo, ele vem de forma não permissiva e simplesmente põe. Se ele é abusador, se Deus não põe Agora, vida a ele, nós já estaríamos tudo. Agora Tiago fala, nós temos na epístola dele, tudo certo. na epístola de Tiago 1, quando Tiago vai falar sobre isso, ele já mostra que quando o pecado tenta, existe um processo, é diferente. Tem que haver aquilo que é cobiçado para que a cobiça seja despertada e então dê à luz o pecado. Então existe uma diferença entre uma tentação ou um dardo, ou qualquer coisa que vem de ação do inimigo externo, colocado dentro de mim, e uma questão de tentação que vem de dentro de mim mesmo, provocado por uma cobiça, despertada por um objeto que é de nossa própria concupiscência. De nossa própria E concupiscência. também de diabinhos pequenos. E de príncipes também. E às vezes o próprio diabo. Porque antigamente, eu até falo que, como o irmão citou ali, o Daniel citou a Jessica News, antes de ler esse livro, eu não tinha clareza sobre uma tentação que é externa, que vem da parte do inimigo. E às vezes a gente pode confessar pecados que não se originam em nós. Isso que o inimigo quer, que nós pensemos que tudo somos nós. Somos nós que estamos Mas às fazendo. vezes é ele que coloca. Ele que algo coloca. não é possível. E quando ele coloca, Gente, pensamento. Diabo. e quando ele coloca é diferente da ação do pecado. Porque o pecado, pelo que Tiago diz ali, existe um período de, vamos colocar aqui, incubação. Ele vai brotando de acordo com uma cobiça, que é um sentimento que controla, que domina, que vem de dentro. O negócio começa dentro de uma... Mas pelo que o Tiago fala, eu estou falando até para o irmão me corrigir se eu estiver errado. Porque eu tenho avaliado assim. Não, é que talvez eu estou interpretando errado o Tiago, né? Mas eu não sou o corretor das interpretações. Sou sobrinho para você entender aí. Porque pelo que o Tiago fala, então a cobiça dá à luz o pecado. Mas antes, tem que haver um objeto para ser cobiçado. Porque como vai haver cobiça se não há um objeto que se cobiça? Ou a coisa que se cobiça? Então, por exemplo, o pecado, vamos pegar aqui, por exemplo, a cobiça por dinheiro. Mas tem que haver o dinheiro, e então começa aquele desejo, e o desejo, nessa incubação, me leva a concordar com algo que Deus... Então aí tem origem na minha carne. Mas existem coisas que o diabo põe de maneira sobrenatural. Por exemplo, a gente está lendo a Bíblia aqui, e do nada vem um pensamento que não tem origem, não tem processo como o pecado. Porque Tiago mostra que a tentação do pecado envolve um processo. A tentação do inimigo, de acordo com Paulo, é súbita. É um dardo. Vem, isso que está no ar. E vem, e às vezes só te ouvindo. Por isso temos que ter o capacete da salvação. Você pode ouvir e chegar. E essas coisas externas são para despertar algo interno, porque ele atua. Sim, o terreno dele é a nossa carne. Porque nós damos lugar com nossa carne e com a vontade de nossa alma aqui. Seria a carne ou seria a mentira. Porque você vai tomando um poço. Não só da carne, não da mente também, como os homens. A pessoa se namora da esposa de outro, qualquer coisa assim, começa uma probleminha, mas
começa a ver noticiário, gostou da cara da periodista e fica ali. Dando lugar. Depois já não quer ver só esse noticiário, eu vou voltar a ver a periodista no próximo noticiário. Vai dizer, eu vou ver as notícias, nós queremos ver a periodista. E assim vai, o inimigo é astuto. Então, nossa luta é com a carne e é também com demônios pequenos e também com príncipes e às com o próprio diabo. O que é esse demônio pequeno? Você tem categorias de anjos caídos. Não é o pequeno no nosso português, não é pequeno no espanhol. Né? O pequeno no português seria um demôniozinho pequeno. Assim também. Também tem doentes, tem demônios assim de categoria menor. Nível pequeno. Nível pequeno, sim. E tem outros que são querubins, príncipes. Esse processo de influência, uma vez eu ouvi o irmão Roger falar sobre isso, que muitas vezes a gente não se dá conta, e muitos irmãos nossos perguntam, poxa, por que nós temos tanta atração pelas coisas erradas? Aí ele dizia assim, irmão, o veneno que está em você é o mesmo do mundo. É como se um fosse o imã para o outro. Eles já estão afinados. É como se um puxasse o outro, né, na sua frequência. Um atraísse o outro como se fosse o imã. Está em nós, está no mundo. E o mundo jace no maligno. Só em Cristo não há nem pecado, nem água, pouco diabo, nem nada. Então é por meio dele que somos perdoados dos pecados que cometemos. Eu só queria e que o irmão... pela cruz dele que somos libertados do pecado, da natureza pecaminosa, e é pelo Espírito que somos criados na justiça e santidade da verdade, numa nova criação, na qual opera a lei do Espírito de vida. Sim, era disso que eu queria perguntar para o irmão, só para esclarecer os outros irmãos também, que Paulo, no capítulo 7, muitas vezes está falando da lei da mente dele, né? E ele fala que essa lei concorda com a lei de Deus. Então, quando ele fala que o bem que eu não quero, ele está falando de uma tentativa nele mesmo de fazer o que é certo, né? Então, se acrescenta essa lei da mente dele, que com essa lei ele concorda com a lei de Deus, mas ele encontra uma lei nos seus membros que ele, por si mesmo, não pode vencer. Então, é como se essa lei fosse... Essa lei da carne fosse a lei da gravidade, né? Então ele precisa de uma lei superior da gravidade para vencer a lei da gravidade. Como o homem alcançou a lei da aerodinâmica. E daí ele conseguiu voar. A lei do Espírito da vida. Né? A lei do Espírito da vida. Da lei do pecado e da morte. Então essas 4 leis de Romanos 7, né? E começo do 8, a lei de Deus, boa, perfeita e agradável. A lei da mente, da nossa mente, a lei do pecado e da morte e a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque às vezes a gente pode estar atribuindo ao pecado, né? O irmão falou coisas que estão vindo de fora. Sim, por isso precisamos ver tudo isso. Porque geralmente, quando começamos, o primeiro que sabemos é o valor do sangue. E ao mesmo tempo, nem sequer é tudo o valor do sangue. E só o valor do sangue para perdonar nossos pecados, mas também nossas consciências e também para calar a acusação do inimigo. Ou seja, o sangue tem uma aplicação tripla. E agora, já depois temos que entender o outro aspecto também da obra da salvação, que é a cruz de Cristo. Sim. E que já não é para limpar os pecados em plural, sino para acabar com o pecador. E com o pecado, que já foi isso acabado em Cristo. Pode se Mas indicar o problema é que, como a gente disse, bueno, já para pagar, então pensa que é na sua casa que pode pagar. E não é na casa. Então tem que vir capítulo 7 para mostrar que essa vitória é em Cristo. Podia se indicar aquele material do Chile para os irmãos, quando o irmão, se eu não estou enganado, na mensagem 7, cobre todo o capítulo 7, falando muito sobre isso. Sim, Um estudo que tem no Chile, que o irmão fez de Romanos, são
9 mensagens, se eu não me engano, na mensagem 7, o irmão Sim, trata desse capítulo 7 e começo do 8. Né? Porque o problema é esse, que a coisa é mais complicada, por isso essa epístola é tão importante. Porque primeiro, capítulo 4 e 5, no 4 já trata das transgressões e do perdão. Mas no 5 já começa a tratar o assunto do pecado como herança de Adão na carne, mas também o Espírito como herança em Cristo. E os dois o que enfrenta o pecado em Adão e Cristo, que é o último Adão, acabou com Adão e começou um novo homem. E o que ele nos dá no Espírito é um novo homem. O que ele termina na cruz é Adão completo. Por isso, Cristo é chamado o último Adão. Ele acabou com Adão. Nele. Agora, quem tem isso? O Espírito. Então, se nós seguimos o Espírito, no Espírito Adão já está crucificado, e nosso velho homem também. Mas se vamos buscar isso em nossa carne, não, nossa carne está, mas em Cristo não está, no Espírito não está. Por isso agora fala da lei do Espírito da vida. Por isso não passa de capítulo 6 a 8, tem que passar pelo 7, porque às vezes queremos crer que temos em Cristo, está na carne nossa, e não está na nossa carne, está no Espírito de Cristo. Bem, então por isso, aí está o capítulo 7, no meio do 6, diz que já somos libertos do pecado. Então por que não passamos para o outro? Porque pensa que liberto do pecado é que foi desligada a lei da gravidade. E não, a lei da gravidade não foi desligada. A lei do Espírito de vida foi ligada. E essa lei é mais forte que a lei da carne. Na lei do Espírito está a liberdade da lei do pecado e da morte. Então, por isso disse que o que nos livra da lei do pecado é a lei do Espírito. Então essa liberdade está no Espírito. E nós, como queremos encontrar ela na carne, pensando que já não vou sentir mais tentações provindas da minha carne e do inimigo também. Isso vai acontecer na ressurreição do nosso corpo, na regeneração do nosso corpo. Exatamente. Por isso este corpo é de humilhação até que sejamos ressuscitados. Mas Paulo disse: o que vivo na carne, o vivo na fé do Filho. Então agora ele vence a carne, não pela carne mesmo, senão porque ele crê no Filho, e essa fé é do próprio Filho que está nele pelo Espírito. Então ele depende totalmente de Cristo, e por isso aparece o capítulo 7, no meio do 6, parece que já no 6 acabou com tudo. E como é que aparece de novo? É porque queremos pensar que acabar é que foi ser chupado o pecado da carne. Não, assim não é. Porque foi ao contrário, foi insertado o Espírito de vida. E é que ele nos livra do outro. A lei do Espírito de vida nos livra da lei do pecado e da morte, porque é mais forte. Porque é a ressurreição de Cristo, contida pelo Espírito, que vem nosso Espírito. Por isso temos que olhar para ele e crer. E andar e considerar-nos em Cristo mortos ao pecado. E em Cristo vivos para Deus. E nos apresentar como vivos em Cristo e apresentarmos os membros a Deus em Cristo como instrumento de justiça. Mas isso é Cristo. Isso é o Espírito. Mas nós queremos sentir. E não é por sentir, nem por ver, é por crer e receber por Ele. Quando você recebe, você entende. Ah,